Este trabalho é o resultado da Bolsa de Iniciação Tecnológica financiada pela FAPERGS e foi realizado no Laboratório de Transformações Mecânicas da URGS. O tema é o estudo do desenvolvimento de microcomponentes pelo processo de microestampagem. Foi orientado pelo professor Dr. Engineer Lírio Schaefer e produzido pelo acadêmico em Engenharia Metalúrgica Camaro Ramos Rocha. Com empresas líderes no desenvolvimento de eletrônicos disputando o mercado consumidor, a miniaturização da tecnologia ganhou grande impulso nos últimos anos. O principal motivo é devido ao diferencial que este avanço é capaz de agregar ao produto, como redução de volume, massa ou ampliação do número de funções por espaço ocupado. Exemplos claros podem ser verificados nas áreas de computadores, smartphones, automobilística, entre outros. Mas antes de falar sobre a microestampagem, é importante ver alguns conceitos de uma estampagem convencional. De uma forma geral, a estampagem consiste em um processo de conformação de chapas metálicas. Normalmente as ferramentas necessárias são uma matriz, um punção, que dão forma à chapa, e um prensa-chapas, que é responsável por controlar o escoamento do material durante a conformação. Para se obter uma boa estampagem, é essencial saber as propriedades do material que está sendo trabalhado. Por isso, realizamos a investigação de determinados parâmetros, e um dos mais importantes é a curva de escoamento, pois através desse gráfico é possível extrair informações fundamentais, como a tensão necessária para o material deformar plasticamente e a deformação máxima que ele suporta. Agora, outro parâmetro muito utilizado é a curva limite de conformação. Sua importância é dada por ser uma forma de obter informações sobre fricções localizadas que dão origem à fratura do material. Para isso, o procedimento requer a combinação entre as deformações principais máximas e mínimas, para gerar um gráfico que quantifique essa relação e possa ser comparado com deformações de processos com diferentes geometrias. Bom, agora finalmente vamos falar sobre microestampagem. Em primeiro lugar, o que determina se um processo é de microestampagem é se a espessura do material é tão fina que sofre o efeito escala. Este efeito invalida a teoria da semelhança, que garante que possamos realizar cálculos de resistência dos materiais apenas usando uma tensão máxima de forma proporcional às dimensões da peça. Podemos notar o efeito escala nos ensaios de tração em cobre e alumínio, onde percebe-se a mudança no tamanho e na geometria da curva de escoamento. De acordo com a literatura, a diferença entre as curvas de escoamento está relacionada com o aumento da proporção de quantidade de grãos cristalográficos superficiais em relação aos grãos internos do volume. Durante o processo de conformação, os grãos externos do metal estão submetidos a pequenas forças, quando comparado aos grãos internos. Assim, a consequência ao diminuir a espessura é diminuir também a tensão de escoamento. Após a investigação dos principais parâmetros que influenciam no processo, optou-se por realizar ensaios variando a pressão no prensa-chapas, em dois conjuntos, um com punção de 7 mm e outro com punção de 9 mm. Para avaliar a influência do prensa-chapas, foi construído um suporte capaz de variar a pressão entre a matriz e o prensa-chapas. Os ensaios foram realizados com chapas de 0,2, 0,1, 0,055 e 0,025 mm, e percebeu-se que utilizando o conjunto para uma punção de 7 e de 9 mm, com aplicação mínima de força do prensa-chapas, ocorre a diminuição do enrugamento nos blanks de 0,2 e 0,1 de espessura, mas ocorre a ruptura do material na área de contato com o raio de punção. Já nos blanks de 0,055 mm e 0,025 mm de espessura, quando a pressão era suficiente para se obter uma diminuição do enrugamento, ocorria a ruptura do material com pouca profundidade de estampagem. Por fim, foram realizadas simulações por elementos finitos para comparar o efeito de diferentes raios de punção. Para o conjunto de punção de 7 mm com raio de 0,5 mm, obteve-se uma profundidade de 7,1 mm antes do enrugamento, e para o raio de 3 mm, profundidade de 8,4 mm antes do enrugamento. Para o conjunto de punção de 9 mm com raio de 0,5, obteve-se uma profundidade de 3,4 mm antes da ruptura, e para o raio de 3 mm, profundidade de 4,2 antes da ruptura. Dessa forma, pode-se concluir que as ferramentas atuais não são adequadas ao processo variante somente a pressão do prensa-chapas, e aumentar o raio de punção aumentou a distribuição de forças, possibilitando maior profundidade de estampagem. E ainda é necessária investigação sobre outros parâmetros, como a geometria da matriz e lubrificante, e também velocidade de estampagem. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul e ao Laboratório de Transformações Mecânicas.